Você que já se acostumou com as nossas mensagens, ajude a fortalecer o nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Receba e divulgue a graça de Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo que vive e transmite as verdades de Deus. E a palavra de Deus diz assim, no livro do profeta Jeremias, capítulo 23, versículo 9. Quanto aos profetas, já o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido de vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Porque a terra está cheia de adúlteros, e a terra chora por causa da maldição. Os pastos do deserto se secam, porque a sua carreira é má, e a sua força não é reta. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o seu caminho lhe será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles mal no ano da sua visitação, diz o Senhor. Os profetas de Samaria, bem vi loucura, profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo Israel. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda. Cometem adultérios e andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma, e os seus moradores como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas. Eis que lhes darei a comer losna, e lhes farei beber águas de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Bendito seja aquele, o único, que é digno de louvores, de honra, de glória e de adoração. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te traga sabedoria e discernimento no nome de Jesus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo. O mundo vive preocupado com o amanhã, numa prova evidente de falta de fé. Existem pessoas que deixam de viver o dia de hoje para sofrer por antecipação por algo que poderá vir a ocorrer, mas que nem é seguro. A ciência, nos dias de hoje, já consegue nos antecipar ocorrências a curto prazo e são informações importantes para podermos planejar as nossas atividades. Por exemplo, para a realização de uma viagem, ou no caso da agricultura, para o plantio ou colheita. A previsão do tempo é de suma importância
para não sermos apanhados desprevenidos e para que possamos fazer tudo no tempo certo. A astronomia consegue detectar corpos celestes em rota de colisão com a Terra, para que possamos interceptá-los no espaço, evitando o impacto com o nosso planeta e as consequências que poderiam advir. Mas quem deseja saber mais sobre o futuro, meus irmãos, deve recorrer à Bíblia. O Senhor nos deixou por escrito, na sua palavra, tudo o que precisamos saber acerca do amanhã e como devemos proceder diante do que já está previsto que irá ocorrer. A palavra de Deus nos revela, meus irmãos, os principais acontecimentos a médio e a longo prazo e que são do nosso interesse conhecer. O conhecimento bíblico, meus amados, nos orienta, nos previne e nos conforta com relação ao porvir. Profecia, meus irmãos, é uma mensagem que provém de Deus e é transmitida através dos seus profetas. E essa mensagem revela os pensamentos, os planos ou a vontade do Senhor. Muito embora mantendo o mesmo conceito, no Novo Testamento, a partir do dia de Pentecostes, meus amados, a profecia passou a ser um dom concedido pelo Espírito Santo de Deus. Um dom como tantos outros dons e talentos disponibilizados a nós pelo Senhor para que possamos realizar a sua obra. A maioria dos dons, meus irmãos, nós recebemos espontaneamente, mas outros nos são concedidos por Deus em atendimento aos nossos pedidos realizados nas nossas orações. Muitos irmãos procuram conseguir o dom da variedade de línguas, de falar a língua dos anjos, até mesmo porque o confundem com o batismo do Espírito Santo. Mas cuidado, meus irmãos, tudo provém de Deus, mas são coisas muito diferentes. O apóstolo Paulo nos recomenda buscarmos principalmente o dom de profetizar, para que possamos edificar, exortar e consolar aos nossos irmãos. O dom de falar em línguas, meus amados, que é um dom, não é um batismo do Espírito Santo, insistimos nisso. É um dom que não edifica a igreja, porque é a pessoa falando com Deus apenas. E se não houver alguém com o dom da interpretação das línguas, ninguém sabe o que é dito. As profecias servem para Deus nos alertar de posturas inadequadas, de algum perigo iminente, ou de alguma ação que o Senhor estará adotando. Normalmente, as profecias se referem a fatos que irão ocorrer no futuro. Mas nem sempre é assim. Deus também nos revela situações do presente através dos seus profetas. O Senhor nos diz em sua palavra, através do profeta Amós, que Deus não realiza nenhum plano, não toma nenhuma ação sem antes revelar o seu segredo aos seus profetas. E o apóstolo Pedro também nos ensina, em sua segunda epístola, que os homens de Deus, os profetas, falam da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo.
O profeta, meus irmãos, é a pessoa que tem a responsabilidade de transmitir mensagens de Deus quando recebidas do Senhor. E tem a responsabilidade de entregá-las ao destinatário ou destinatários o quanto antes. E esse, meus irmãos, é um trabalho muito sério e requer que o profeta seja fiel a Deus. No Antigo Testamento, meus amados, Deus levantou vários profetas que ensinaram o povo de Israel a obedecer ao Senhor, avisaram das consequências do pecado, chamaram o povo ao arrependimento e previram o futuro. Muitas vezes, a profecia era acompanhada de sinais para que o povo tivesse certeza de que era uma mensagem de Deus. Vejam que já naquela época havia dúvidas com relação à origem das profecias. Já nos dias de hoje, meus irmãos, a profecia não serve para acrescentar novas doutrinas, visto que o Evangelho já nos foi revelado por Jesus com o novo tratado da sua graça. O profeta, então, pode advertir e encorajar as pessoas ou confirmar algo que vem de Deus, mas cabe a cada um de nós analisar cada mensagem recebida para saber se realmente provém de Deus. Devemos avaliar, meus amados, cada profecia à luz da Bíblia e rejeitar todas as que divergirem da palavra do nosso Deus, que não se contradiz. Porque essas, meus amados, são falsas profecias. 1 Coríntios 12, 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios 14, 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Amós 2, 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? 2 de Pedro 1, 19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados
pelo Espírito Santo. Glórias a Deus! Precisamos ter cuidado, meus irmãos, porque existem profecias e profecias. Atualmente, o termo profecia alcançou para o mundo um significado mais amplo, que extrapola o sentido bíblico. Existem as predições oriundas de uma previsão, uma visão normalmente futurística, supostamente recebida dos céus, ou seja, uma revelação que se crê haver sido obtida por uma inspiração sobrenatural. E assim temos, nos dias de hoje, muitas pessoas empenhadas em fazer previsões do futuro. Temos os astrólogos, que todos os anos preveem catástrofes para o ano seguinte. E muita gente crê neles, mesmo sem considerar que não é preciso astrologia, meus amados, para saber que todos os anos existem catástrofes, guerras e morte de pessoas tidas como celebridades. E existem pessoas que não saem de casa, meus amados, sem ler o horóscopo do dia, até mesmo para decidir a cor da roupa que irão usar. E ainda não notaram que o mesmo ciclo de previsões, meus amados, se repete dentro de um período de tempo. Temos também os agoureiros, a quem as pessoas atribuem poderes oriundos de espíritos e que se utilizam de elementos materiais, como cartas, bolas de cristal e conchas do mar, para divertir as pessoas quanto a um suposto amanhã. Temos ainda, meus amados, os falsos profetas, que falam de si mesmos, lançando as suas profetadas a pessoas a quem pretendem iludir, por razões e interesses pessoais. Então, meus irmãos, que fique claro que existe profecia e falsa profecia. Que fique claro também, meus amados, que somente Deus, somente Ele, tem o conhecimento e o total controle do presente, passado e futuro. Então, dessa forma, meus amados, a única profecia verdadeira é a que provém de Deus. Todas as demais, mesmo quando eventualmente falarem alguma verdade, são falsas. A palavra de Deus trata de profetas e maus profetas, pastores e falsos pastores, mestre, no caso, Jesus somente, porque a ninguém mais devemos chamar mestre. E trata também, meus irmãos, de falsos mestres. A Bíblia fala também de profetas de Baal. E muita gente pensa que isso é coisa do passado. Mas eu poderia afirmar, meus irmãos, sem medo de errar, que existe mais profetas de Baal nos dias de hoje do que houve no Antigo Testamento. Baal, meus amados, era o principal deus do panteão dos cananeus, que tinham como cultura a adoração de vários deuses. Panteão, meus amados, significa um conjunto de deuses. E Baal em hebraico significa senhor, amo, possuidor ou marido. Na região de Canaã,
Cada cidade tinha sua divindade local. Por isso, muitos deuses são chamados de Baal no Antigo Testamento, ou mesmo de Baalins, que é o plural, para se referir a várias divindades dos povos vizinhos de Israel. Inclusive Haddad, o deus semita da tempestade, cultuado pelos amorreus, também era chamado de Baal. Mas todos, meus irmãos, eram falsos deuses. E mesmo assim, o povo de Israel, havendo sido conduzido e sendo amado pelo Senhor, e havendo tido conhecimento do único Deus verdadeiro, meus irmãos, absorveu essa cultura pagã. E esse foi um grande problema para eles, como vemos no Antigo Testamento. Sendo então, meus irmãos, a palavra Baal um termo genérico para definir deuses pagãos, então a expressão profetas de Baal se refere a falsos profetas, pessoas que emitem profecias e previsões falsas, palavras que não provêm do Deus verdadeiro. Então, meus amados, fica fácil concluir que os profetas de Baal não morreram com o Antigo Testamento. Eles estão vivos, bem vivos, muito embora estejam em caminhos de morte. Certamente, você também já recebeu profetadas, previsão de coisas que com o passar do tempo comprovaram serem falsas. Mas muitas pessoas, inclusive irmãos, possuidores da Bíblia, embarcam nessa canoa furada. Meus amados, nós não podemos confiar em homens, mas apenas em Deus. Então, se o homem fala autorizado por Deus, esse sim é merecedor da nossa confiança. Mas como diferenciar um verdadeiro profeta de Deus de um falso profeta? A palavra de Deus também nos instrui a esse respeito, meus amados. A Bíblia tem resposta para tudo. Se a profecia se cumprir na vida real, essa palavra provém de Deus, do verdadeiro Deus. Mas quando a profecia não se cumprir, ela não provém de Deus. É uma profecia falsa, proveniente de um falso profeta. Não devemos lhe dar ouvidos. É um profeta de Baal. A Bíblia nos ensina ainda que qualquer profeta que falar em nome de Deus o que ele não tenha ordenado, ou aquele que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. Mas o Senhor não está falando apenas da morte carnal, mas da espiritual. O que nos demonstra que os falsos profetas estão já de antemão condenados à morte eterna, porque Deus não aceita mentiras. Mateus 23, 8. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Jeremias 17, 5.
Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e que faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é ao Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Deuteronômio 18, 20. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E se disseres no teu coração: como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou aquele profeta. Não tenhas temor dele. Glórias ao nosso Deus. Meus amados, nos dias de hoje, Deus ainda fala através dos seus profetas, através do dom da profecia, concedido pelo Espírito Santo. Mas é preciso ter cuidado e discernimento com todas as mensagens que recebemos, para não cairmos em alguma armadilha do maligno, ou tomarmos uma decisão equivocada. Começando pelas mídias sociais, meus irmãos, que estão infestadas de falsas profecias. É preciso filtrar tudo. Meus amados, esse é o pior lugar para se buscar informações verdadeiras. Porque a internet é um território aberto e contém muito pouco da palavra de Deus. São pessoas prevendo um grande tsunami que iria destruir a cidade do Rio de Janeiro e outras do litoral brasileiro. E as pessoas creem e vão para o cume dos montes e passam lá toda a noite, sendo picados pelos mosquitos, para tentar escapar de uma profecia que nunca se cumpriu. Outros preveem o fim do mundo e as pessoas começam a orar para que o mundo não se acabe. Quando Jesus disse que só o Pai tem conhecimento do dia final. Meus amados, orar é algo que devemos fazer todo o tempo, ainda que em espírito, mas nunca fundamentado em profecias de Baalins. Existem pessoas que se divertem com o sofrimento alheio e não sabem que um dia terão que prestar conta de cada palavra torpe que disserem nesta vida. Colossenses 2, 4. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele,
arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Efésios 4, 29. Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Existem, meus irmãos, muito mais profetas de Baal nos dias de hoje do que parece. Só que com outros nomes. Eles adotam novos nomes para tentar encobrir a realidade de que não são profetas de Deus. Além dos mentirosos explícitos, meus irmãos, que andam lançando mentiras ao povo, e os criadores e divulgadores de fake news, existem também, meus irmãos, os mentirosos implícitos. Aqueles que são lobos em pele de cordeiro e que estão arrastando muitos irmãos para o erro, ensinando o que não convém, como, por exemplo, ensinando as pessoas a seguir o velho tratado de Deus com os judeus, a doutrina extinta da lei de Moisés, que foi dada pelo Senhor apenas para os judeus, não foi para nós, gentios. E estão submetendo as ovelhas do Senhor às práticas judaicas. Essas práticas já condenadas por Deus até mesmo para os judeus. Meus amados, isso é Baal. Até porque Jesus cancelou a lei de Moisés. Ela não existe mais. Mas você pode estar se perguntando, mas qual seria o interesse desses falsos mestres, pastores e profetas de estar ensinando ao povo a lei de Moisés ao invés da graça de Jesus? Meus irmãos, existem vários interesses. O primeiro interesse é de servir ao Deus deles, que é o Deus da mentira. Não é o nosso Deus da verdade. Outro interesse, meus irmãos, é manter as pessoas cativas, presas a eles, já que a graça de Jesus se fundamenta na vida pela fé, na liberdade com que Cristo nos libertou. Mas você pode estar se perguntando, e qual a razão de manter os fiéis nessa prisão? É simples, meus amados. Por torpe ganância, para receber as contribuições dos fiéis, conforme nos revela o apóstolo Paulo. Então, eles mantêm as pessoas debaixo de jugo, com proibições e ordenanças que não provêm de Deus, mas deles mesmos. É uma prisão, meus irmãos. Experimente convidar uma pessoa de Deus de outra congregação para visitar a tua congregação. E não se surpreenda, meu amado irmão, com essa resposta. Vou pedir autorização do meu pastor. Isso é cativeiro, meus irmãos. Jesus não criou denominações, mas sim a igreja de Deus.
E o nosso pastor, meus amados, é Jesus Cristo. Nós não estamos dizendo que as pessoas têm que abandonar tudo para ir visitar qualquer outra congregação, não é isso. Quem tem compromisso dentro do ministério deve avisar da sua ausência com antecedência para que seja provida a cobertura da sua escala. Os profetas de Baal, meus irmãos, estão iludindo e enganando as pessoas, dizendo que elas serão salvas pelas obras da lei, pela realização de sacrifícios carnais, e que elas precisam pagar o preço da salvação. Meus amados, isso é uma negação da palavra de Deus, que já nos afirma desde o Antigo Testamento que o Senhor quer misericórdia da nossa parte e o conhecimento dele e o uso da nossa fé nele, e não sacrifícios que ele já não recebia mais desde aquela época. Você está pensando, meu amado irmão, que o Senhor se compraz, que fica contente com o seu batismo nas águas, com sua subida aos montes, com seus jejuns de alimentos, com as suas noites de vigílias? Se você pensa assim, você precisa ler mais a Bíblia, meu irmão. Esses profetas, meus amados, estão negando também que Jesus já tenha pago com o seu sangue precioso o preço da nossa salvação, algo que nós não teríamos a menor condição de fazer. Todos esses, meus amados, também são profetas de Baal, porque não estão divulgando as verdades de Deus. A lei de Moisés, meus amados, foi extinta por Jesus e hoje se constitui numa heresia, porque despreza o novo tratado trazido por Jesus para nós, a sua graça, a doutrina para nós gentios, e nega toda a obra realizada por Jesus em nosso favor. Os irmãos legalistas, meus irmãos, que vivem na lei, pronunciam o nome de Jesus, mas se contradizem com as suas obras. Observe, meus amados, nos trechos que veremos a seguir, da carta do apóstolo Paulo a Tito, quando ele diz que convém tapar as bocas aos da circuncisão, que andam transtornando casas inteiras, ensinando que não convém, ele está falando justamente dos pregadores e profetas da lei de Moisés, o regime doutrinário dos judeus, que requeria a circuncisão do prepúcio aos homens já nos primeiros dias de vida. Notem que nós não estamos autorizados, nem mesmo, meus irmãos, a entrar em discussões com os seguidores da lei de Moisés, que o apóstolo Paulo chama de homens hereges. Através do profeta Jeremias, meus amados, Deus nos confirma que ele é contra todos os falsos profetas. Tito 1:10. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Tito 1:13. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos da fé,
não dando ouvido às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Oséias 6, 6. Porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Gálatas 3, 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Tito 3, 9. Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Jeremias 23, 26. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que só profetizam do engano do seu coração, os quais cuidam fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu próximo, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. E aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Porventura, a minha palavra não é como o fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra? Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua própria linguagem e dizem: ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, mas eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito algum a este povo, diz o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. No trecho inicial que apresentamos, meus irmãos, do livro de Jeremias, capítulo 23, versículos 9 a 15, o profeta nos revela a sua perplexidade ao confrontar as palavras santas do nosso Deus com a realidade das profecias já naquela época. O povo estava sofrendo e chorando, vivendo debaixo de maldição devido ao adultério, por haverem abandonado o Deus verdadeiro que os havia libertado e conduzido durante tantos anos, e haviam se voltado para Baal. Profetizavam mentiras e assim faziam errar o povo de Deus, ensinando o que não deviam. E a corrupção espiritual daquele povo havia alcançado até mesmo a casa de Deus. Havia maldade, falsidade, e o Senhor os comparou com Sodoma e Gomorra. Então Deus profetizou o castigo para aquele povo, porque, notem bem, meus amados, dos judeus, do povo de Deus, não das pessoas do mundo, de quem deveria sair a salvação para todos os povos, havia saído a contaminação para toda a terra. Estamos falando, meus amados, dos profetas de Baal, mas precisamos deixar claro
que existem também, aliás, sempre existiram, os profetas de Deus. Só que frente ao número de falsos profetas, esclarecemos também que eles são a minoria. É preciso analisar minuciosamente a vida pregressa de cada um, o histórico de profecias realizadas e, quando necessário, meus amados, pedir a confirmação do Senhor de que aquela pessoa é um enviado dele e que está falando da parte dele. No Antigo Testamento, os escritos dos principais profetas de Deus se encontram no final do livro, começando no livro de Isaías e indo até o livro de Malaquias. 2 de Pedro 1:19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Atos 3:18. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. 1 de Tessalonicenses 5:19. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias. Examinai tudo, retende o bem. Então, meus amados, qualquer irmão que tenha o dom da profecia pode e deve profetizar. Sim, meus amados, porque Deus fala conosco o tempo todo, muito embora poucos o ouçam. Ocorre que Deus é Espírito, e Ele fala com o nosso espírito, não com a nossa carne. Então, é recomendável, para ouvirmos a voz de Deus, estarmos vivendo em espírito, justamente como requer a doutrina da graça de Jesus. E o Senhor se comunica com o nosso espírito através de sonhos, visões, através de outras pessoas. E Ele fala também diretamente ao nosso íntimo, ao nosso coração. E o mais comum, meus amados, Ele fala conosco através da sua palavra, através da Bíblia. Então, é preciso, meus amados, lermos a Bíblia regularmente. Quando lemos e estudamos a Bíblia, o Senhor nos dá a correta interpretação do que estamos lendo, nos chama a atenção para determinados trechos e muitas vezes, mesmo sem estarmos lendo a Bíblia naquele momento, Ele nos indica espiritualmente algum trecho bíblico como resposta a algum pedido por nós formulado, ou mesmo para nos revelar algo que precisamos saber naquele momento. Como a Bíblia está repleta de promessas e revelações de Deus, então podemos também profetizar a qualquer momento, transmitindo aos irmãos a palavra de Deus, sempre para prevenir, encorajar e fortalecer aos irmãos. Normalmente, o Senhor irá nos levar a profetizar assim, meus amados, sobre a sua palavra. Os profetas de Baal se utilizam de mentiras em defesa de algum interesse próprio. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, não sejam enganados.
Não recebam qualquer profecia. Peçam sempre confirmação ao Senhor. Não aceite qualquer doutrina. Não embarque no erro. A nossa doutrina é a graça de Jesus. E nunca se esqueçam, meus amados, que nós podemos ser bons profetas, profetas de Deus, realizando a obra de Deus, nos mantendo nos caminhos do Senhor e levantando as nossas vozes, meus amados, para repudiar e repreender toda a obra do maligno e para fazer calar os profetas de Baal, glorificando e exaltando o nome de Jesus. Glórias a Ele. E quanto a vocês, meus amados irmãos, que ainda não estão inscritos no nosso canal, estaremos na sequência apresentando mais uma oportunidade para vocês se juntarem a nós. É muito simples. Basta tocar na imagem circular com o nosso logo que irá aparecer ao final. Aí você se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Então você já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já contém mais de 300 vídeos publicados. Tudo para o seu e para o nosso crescimento, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão e minha amada irmã, e sejam bem-vindos ao nosso meio. E também não saia do nosso canal. Continue conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim, fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, revelando, profetizando e ensinando sempre e somente, meus amados, as verdades de Deus. Amém.